aeroporto, falei, mas ele não entrou em contato com você, eu acho que ele não veio não, quase morreu. Aí chegou o pastor, pode vir, pastorzão, em nome de Jesus, vamos deixar a palavra com você. Fique tranquilo, está cedo ainda, né? Com tudo que o seu irmão faz, está cedo ainda. Não se preocupe, pastor, fique à vontade, prazer recebê-lo na nossa igreja. E eu quero já honrar o pastor Cláudio Gama, irmãos. Um homem, né, honrado, um servo do Senhor, um homem que prega tanto dos Gideões para milhares de pessoas, mas também vem em São Geraldo pregar para poucas pessoas, poucas entre aspas. Um homem que não prega só em grandes centros, mas anda aí quase 300 quilômetros de carro, né? A alma chegou agora, como o Marco Antônio veio, a alma depois chega, né? Obrigado, pastor, muito obrigado. E é bom saber que ainda existe homens como o Senhor, homens que não negociaram a fé, não venderam a fé. Amém? Fique à vontade, querido. Amados pais de Cristo, amém. Minha gratidão ao Senhor por Ele ser caridoso para comigo e dando-me a oportunidade no dia de hoje poder estar convosco neste momento de louvor, de adoração e exaltação ao nome precioso de Jesus, e a oportunidade riquíssima que Ele me proporciona de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus seja magnificado por tudo. Quero agradecer a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Omar, agradecê-lo pelas palavras honrosas, pela generosidade, amabilidade e confiabilidade para comigo, me acolhendo aqui de uma forma muito nobre, doando o seu altar para ministrar a palavra de Deus e abençoando-me no dia de hoje, estendendo suas mãos pastorais, sacerdotais, ministeriais e permitindo-me que hoje eu possa servir a Jesus debaixo de sua autoridade pastoral. Que os céus venham abençoá-lo muitíssimo, concedendo-lhe saúde e longevidade até Cristo voltar. Cumprimentando-o, eu cumprimento sua mãe digna esposa, a igreja, a sua diretoria, e de uma forma especial ao Rodolfo, que foi o instrumento que Deus usara mediando a nossa vinda até aqui. Que o bom Deus, na sua compaixão, possa honrar o Rodolfo, abrindo as comportas dos céus, derramando bênçãos sem medidas, alargando as suas tendas, e através da sua vida ele possa colher milagres extraordinários para a glória de Jesus. E uma surpresa ter o Alessandro aqui. O Alessandro é lá de Cachoeirinha de Itaúna. Esse homem é o homem que manda lá. Que alegria poder ter aqui. Abra sua Bíblia agora por bondade. Eu não vou falar nada que os senhores já não saibam, mas eu vou trazer uma meditação que norteará a história da vida de vocês. Abra sua Bíblia no Salmos de número 34. Salmos de número 34.
Agora olhe para o Salmo 34 e veja qual é o versículo que você mais conhece nele. Qual é o versículo que você mais conhece? Provavelmente você deve conhecer o 7 e o 8, não é isso? O anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Você conhece esses dois versículos? Conhece mesmo? Então, porque vocês conhecem, então eu não vou ministrar sobre eles, porque vocês já conhecem. Então eu vou ministrar no 19, porque o 7 e o 8 vocês já conhecem. E veja se no versículo 19 na sua Bíblia está escrito assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Se possível, se puder manter na tela o versículo, eu fico muito agradecido, porque eu vou fazer uma ministração expositiva e a pedagogia ensina que o processo da aprendizagem está na repetição. Então vamos repetir esse versículo todos, numa uníssono, numa voz. Vamos todos? Diga comigo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Ainda que o texto vai ser mantido na tela, eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque, volto a dizer, eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar nas entrelinhas deste versículo. Antes de eu criar o pano de fundo, eu gostaria que você olhasse para o versículo 19. Veja se ele começa com a palavra muitas, ok? É uma ideia quantitativa. Agora, não tem muitas aí no início do texto. Se você chamar o melhor matemático, o melhor contador, o melhor químico físico, peça para ele dar a quantidade exata de muitos. Tem como mensurar exatamente? A Bíblia não diz a quantidade exata. A Bíblia diz que são apenas muitas. Outro detalhe, a Bíblia vai dizer o que são muitas. Vê se você vê o verbo afligir ou a palavra aflição. Vê se tem aflição. Agora olha um detalhe, se a aflição está no singular ou está no plural. Então muitas estão conectadas a aflições, às aflições. Então você não tem como mensurar quantitativamente o número exato das aflições. A Bíblia diz que são apenas muitas. Agora, a Bíblia vai dizer também de quem são essas aflições. Essas aflições pertencem a alguém. E vê se você vê aí um ímpio, vê se você vê um leviano, vê se você vê um profano, vê se você vê um promíscuo, vê se você vê um carnal. A Bíblia não diz que as aflições são deles. A Bíblia vai dizer que as aflições são do justo.
Agora, olha um detalhe gramatical. Pela gramática da língua portuguesa, se muitas estão no plural, aflições estão no plural, logo justo também não deveria ser pluralizado, e a frase seria: muitas são as aflições dos justos. Só que a Bíblia usa muitas pluralizado, aflições pluralizado. Quando cheguei justo, vai para o campo do singular. Por que isso? Não é um erro gramatical, é uma manifestação de um propósito, e a gente vai entender um pouco isso. Outro detalhe, vê se você vê a presença do Senhor ou do divino neste versículo. Veja se Deus está presente. Sim ou não? Agora veja se Ele está presente como Deus ou como Senhor. E por que não como Deus? Porque o texto poderia estar assim: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todos, ou de todas, teria o mesmo sentido. Só que Deus não se revela aqui como Deus, Ele se revela como Senhor. E isto não é por acaso e nem aleatório. Isso é a manifestação da multiforme sabedoria e reveladora do divino. Tem um propósito estabelecido. Agora olha para o final deste versículo, quando diz: mas o Senhor o livra de todas. Correto? Está isso na Bíblia, ok? Agora olha para esse texto. Veja se Deus tira as aflições do justo ou Deus tira o justo das aflições. Olha para esse texto. Mas o Senhor o livra de todos. Não é a remoção das aflições, é o livramento do justo. É o que a gente vai entender isso aqui hoje. Então diga mais uma vez: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Pois bem, quando você olha para a totalidade deste salmo, que é apresentado e traduzido para nós com 22 versículos, já veio na sua epígrafe que quem cantou e entoou este louvor foi o salmista Davi. Quando você olha para a essência totalitária desta melodia davídica, é possível você visualizar nesses cânticos o coração de Davi. E neste coração você tem uma expressão de gratidão, você tem uma expressão de reconhecimento, e você tem uma expressão de adoração, onde ele projeta de forma plena a pessoalidade do divino, a obra do divino, a grandeza do divino, a operacionalidade do divino. E ele aqui apresenta uma série de riquezas dos atributos do divino. Além dele apresentar os atributos do divino, ele também faz uma apresentação cristofânica, onde mostra a presença de Jesus nestes salmos, especialmente no versículo 7, quando ele se refere ao anjo do Senhor, que é uma classificação angelical distinta de todos os seres angelicais, onde o anjo do Senhor, ele é o criador de todos os anjos, e é uma projeção tanto teofânica ou cristofânica da própria pessoa de Jesus. Entretanto,
apesar de todas as riquezas que existem neste salmo, aqui é também uma anamnese da alma do salmista. Nesta anamnese, ele está fazendo uma exposição do seu homem interior, e não somente do seu homem interior, as influências que o mesmo recebera diante dos embates que ele vivenciara. Esses embates ele vai resumir numa palavra, e esta palavra é exatamente o que está no versículo 19, que ele vai chamar de aflição. Esta aflição, dita por ele, está de forma pluralizada. E na palavra justo, ele faz duas projeções. A primeira projeção é acerca de si mesmo. A segunda projeção é de todos aqueles que servem a Deus, baseado na justiça. Quanto esta anamnese dele, ele vai sinalizar e desconstruir uma ideia que nós alimentamos, principalmente quando nos referimos a Davi. Nós temos pelo menos duas ideias centrais formatadas na nossa mente. A primeira é o duelo dele com Golias. O segundo é ele como rei de Israel. E aqui ele desconstrói tudo isso, dizendo que a vida dele não só se resume a esses dois acontecimentos. Ele está dizendo que a vida dele foi caracterizada ou construída à base de aflições. Você vai ver muitas declarações de Davi na Bíblia sinalizando esta veracidade. Você vai ver ele dizendo, por exemplo, no Salmo 22, que ele chegou a uma profundidade de tantas dores emocionais, psíquicas e pelas crises existenciais da vida, que ele perdeu o senso do que é ser gente, ao ponto dele dizer: já não sou mais homem, eu sou um velho. Quando você chega no Salmo 31, 12, ele diz: sou como um vaso quebrado. Ele apresenta síndrome de orfandade, sentimento de abandono e um processo de inutilidade. Você vai ver ele muitas das vezes dizendo, como disse no Salmo 6, acerca do seu gemido: sua cama se tornou um oceano das suas lágrimas, que ele não aguenta mais sofrer, que ele for abatido. Você vai ver o salmista se comparando a um pardal solitário no telhado, falando de solidão profunda. Você vai ver ele dizendo que ele era como um pelicano no deserto, complexo de inferioridade, rejeição. Ele apresenta tudo isso, viveu um drama psicológico fortíssimo, com uma depressão, onde foi rejeitado e alienado por todos. Em desespero canta no Salmo 142, 7, tira minha alma da prisão. E todo o processo de aflição caracterizado na vida de Davi, ele criou 3 modelos, e esses 3 modelos estão na Bíblia Sagrada, que sinalizam os níveis das aflições, mostrando que as aflições da vida não são similares ou igualitárias. E isso é possível visualizar quando ele diz que ele matou um urso, que ele matou um leão, e depois
venceu o gigante. No urso, no leão, no gigante, são 3 aspectos, são 3 fases, são 3 níveis, são 3 dimensões dos algozes que a vida nos oferece, das aflições que somos suscetíveis vivenciá-las. E diante de tudo isso, ele abre o seu coração e, fazendo uma projeção para todos nós, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E há algo muito interessante, é como ele começa o versículo 19. O versículo 19 não é uma linguagem exata, ele começa com muitas. Esta palavra, na sua originalidade veterotestamentária, expressa uma ideia significativa de abundante, de algo aumentado, de algo sobremaneira, de algo que é excessivo. Multidão são as ideias que são apresentadas na palavra muitas. Ou seja, num senso popular, você não tem como quantificar, mensurar, porque muitas são excessivas. Outra palavra que ele utiliza aqui é a palavra aflição, que vem do verbo afligir. E este verbo e esta palavra, inserida aqui neste versículo, na sua originalidade veterotestamentária, expressa também algumas ideias significativas muito importantes. Dentre elas, o que é mal, a chegada do dia mal. Dentre elas, infelicidade. Dentre elas, adversidade. Dentre elas, algo desagradável. Porém, quando você vai para a raiz da palavra, num contexto de base aramaica, esta palavra aflição, na sua raiz, expressa 3 ideias, e guarde bem isso, porque vamos trabalhar sobre isso hoje. A primeira ideia é quebrar, a segunda ideia é despedaçar, e a terceira ideia é esmagar. Então a aflição aqui não é simplesmente uma agonia na alma, é um ato de te quebrar, de te despedaçar e te esmagar. Agora o salmista vai dizer quem é o proprietário dessas aflições, e ele vai dizer que as aflições são do justo. Há algo muito interessante na palavra justo, porque quando você olha para os conceitos veterotestamentários, dá uma ideia de justo. Quando você olha para os contextos neotestamentários, a Bíblia dá outro conceito de justo. E segundo as páginas do Antigo Testamento, justo é sinônimo de caráter, integridade, transparência, honestidade, veracidade, retidão, inteireza. É um homem que é justo, onde ele se torna um modelo exemplar para a sociedade que está inserido. Onde você visualiza isso de uma forma mais ampla? No livro de Jó, quando Deus abre um diálogo com Satanás para dar um testemunho de Jó e apresentar um currículo vitae de Jó. E Deus pergunta ao diabo: de onde vens tu? E o diabo responde: eu venho de rodear a terra e passear por ela.
Aí Deus pergunta assim: e viste o meu servo Jó, homem íntegro? Deus dizendo: homem reto, homem sincero, homem justo, homem temente, homem que se desvia do mal, e na terra não há ninguém semelhante a ele. Então esta é a ideia de justo no Antigo Testamento. E um resumo geral: justo no Antigo Testamento é sinônimo de um caráter inviolável ou incorruptível. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, justo é uma obra de justiça estabelecida por Jesus na cruz do Calvário, oferecendo a si mesmo como oferta sacrificial, derramando o seu sangue na cruz em prol de todos os pecadores, de todos os delinquentes e todos aqueles delinquentes que abraçam a fé em Cristo Jesus. Deus estabelece uma sentença judicial absolvendo esse delinquente de todos os atos abomináveis que ele cometera, declarando justo. É por isso que Paulo canta em Romanos capítulo 5 que cada um de nós fomos ou somos justificados em Cristo Jesus. Somos chamados de justo pela declaração do Cristo. E é diante disso que um cenário é montado para nós. E o cenário é que o salmista vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Agora, em que momento o salmista vai entoar este louvor? Este louvor não é cantado por acaso, no acaso. Ele tem um propósito existencial. E historicamente falando, biblicamente falando, você vê toda a causa do início deste louvor no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 21, versículos de número 1 ao 5, quando Davi fora capturado pelo seu adversário, apresentado na Bíblia, o rei Abimeleque. Davi viu-se na mão de Abimeleque, literalmente, e não tinha meio dele escapar, porque o exército de Abimeleque era fortíssimo. Numa linguagem popular, Davi estava num beco sem saída. Então ele vai utilizar uma estratégia. E a estratégia que Davi vai utilizar é que ele vai se comportar como se ele estivesse tendo um ataque epilético. E ele se joga ao chão, começa a babar, começa a salivar, começa a se contorcer, como se estivesse tendo uma crise epilética, como se ele estivesse tendo alterações neurológicas. E quando Abimeleque percebe aquilo, diz: me trouxeste um doido, afasta-se isso de mim. E é ali que Davi escapa e alcança o livramento. E é dentro desse contexto que ele vai cantar o Salmo 34, e dentre isso ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E a primeira palavra que eu destaco aqui para vocês é a palavra justo. Porque se você olhar aqui para a palavra justo, o que está conectado a ele aqui não é nenhuma bênção, não é nenhuma vitória, não é nenhum milagre, não é nenhuma conquista. O que está conectado ao justo aqui são as aflições. São as aflições. E o que a Bíblia ensina para nós sobre isso? A Bíblia está ensinando para nós que até mesmo o justo
passa não por poucas, mas por muitas aflições. Que a vida de um justo, ela é caracterizada ou ela é construída diante de aflições. Aqui vai desconstruir uma série de ideias que a gente acha que por sermos crentes, por sermos salvos, por sermos filhos de Deus, por termos o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, por sermos selados com o Espírito Santo, por carregar a esperança da vida eterna, nós seríamos imunes, blindados de todas as aflições. Isto é um equívoco. É um equívoco. Mesmo no reino de Deus, mesmo como filho de Deus, mesmo como servo de Deus, nós não estamos isentos de nenhum tipo de aflições. E segundo aqui a Bíblia, você vai ver que a aflição está pluralizada. E ela não está pluralizada de forma ocasional ou erro gramatical. Aqui existe uma dinâmica do divino. É Deus ensinando que as aflições da vida, elas são tanto externas quanto internas. E por ser o justo vive essas aflições, tanto externa quanto interna. E como são evidenciadas as aflições externas? Elas são evidenciadas da seguinte maneira: dentre elas, você sair da sua casa por uma consulta de rotina, o médico olha teu exame e percebe um nódulo, percebe uma alteração, percebe algo avançado, você já tem que ir para uma mesa cirúrgica, você já recebe um diagnóstico contraditório, tem que ir para um tratamento rigoroso ou uma notícia negativa que não tem mais cura para aquilo. São as aflições externas. As aflições externas são evidenciadas quando você chega numa empresa, no seu trabalho de costume, e recebe a notícia que não precisam mais de você ali. As aflições externas são evidenciadas quando um filho, quando um sobrinho, quando um parente sai para uma viagem e acontece um acidente gravíssimo, ele está em risco de vida, foi a óbito, e o telefone toca dando esta notícia. São as aflições externas. As aflições externas são evidenciadas quando você cria um filho com princípio ético, com princípio moral, com princípio bíblico, com princípio social, com os valores familiares, e esse filho se torna adulto e você já não exerce mais governo sobre ele, e esse filho e essa filha opta por caminhos totalmente contraditórios, e você recebe notícias que está reunido ou agregado com pessoas que não inspiram confiabilidade, e muitas das vezes você vindo para a igreja ou para o trabalho, indo para o mesmo, depara teu filho em rodas não salutares, em convivências não substanciais, fazendo atos que você jamais imaginaria que esse filho, essa filha praticaria, e você pergunta: por que logo isso comigo? Onde eu errei? E você não errou em fase alguma. É simplesmente porque você é justo.
As aflições internas são as feridas que abrem na alma, que ninguém vê. E o espelho mente todo dia para você, porque você olha para o espelho, ele reflete sua estrutura bíblica, mas ele não reflete o que de verdade está acontecendo dentro de você. Quem nunca sentiu, como disse Asaf no Salmo 73, 21, os meus rins ou os meus fígados sentem picadas. Quem nunca sentiu na sua alma como um alfinete ou um espinho te ferindo diariamente? Quem nunca passou uma noite em branco querendo dormir e a sensação que o sono foi roubado dele, em cima de uma cama rolando para lá e para cá, suando frio, tremendo como uma vara verde, e perguntando: o que é isso? São as aflições internas. Você quer deitar? Deita. Quer se ajustar? Não se sente confortável? Vira para um lado, vira para o outro e tem que levantar, porque a sensação que você está sentado em uma cama de prego. Você vai para a sala, senta no seu sofá, não consegue ficar 5 minutos sentado, porque a sensação que está sentado no formigueiro. Levanta dali, vai para a cozinha, senta numa cadeira, não consegue ficar minutos sentados, porque a sensação que está sentado em brasas vivas. O que é isso? São as aflições internas. Sentimento fúnebre, uma sensação que algo trágico vai acontecer a qualquer momento. Você olha para o lado, teu cônjuge está dormindo, e você procura um canto da casa para chorar baixinho, para gemer, para derramar as suas lágrimas. É uma sensação que tem um barril de pólvora dentro de você, que vai explodir a qualquer momento. Você quer sentir paz, mas não tem paz. Você quer sair dessa situação, mas não tem força própria. Você quer que o dia passe o mais rápido possível, diga a noite passe o mais rápido possível, mas a noite parece uma eternidade. Tua alma é como uma colcha de retalho. Você quer orar, mas cadê força para orar? Cadê palavras? Porque se esgotaram as palavras. Em alguns casos quer chorar, mas já não tem nem mais lágrimas, porque a pupila já secou totalmente. Procura saliva, está seca os lábios. E quando engole alguma coisa, engole a saliva, quando consegue engoli-la, é sabor de fel, porque mostra o quanto a alma está amarga por dentro. São as aflições internas. E você não tem como negar, você não tem como mentir, você não tem como manipular, porque o seu semblante te denuncia, porque Salomão ensina que o coração alegre formoseia o rosto, logo o coração triste deforma o rosto, porque você é por fora,
exatamente o que você é por dentro. E você diz: é o diabo? Não tem nada de diabo. Suas aflições internas. Muitas das vezes a refeição matinal está à mesa. Cadê o apetite? Porque você não tem força nem para levantar da cama. Você não suporta o peso do seu próprio corpo. E o que é isto? São as aflições internas. E outra coisa, não adianta falar com o cônjuge que ele vai interpretar que é uma fraqueza, que é uma manha, que é uma fragilidade. Não adianta falar com os crentes que vai interpretar que é falta de fé, é falta de comunhão, é falta de aliança com Deus, e não é nada disso. É porque a tua alma está toda cortada, teu espírito está abatido e o teu coração está sangrando. E é neste momento que aflora uma crise de identidade, que você chega todo arrebentado, toda ferida, e diz assim: Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha, e por que eu estou passando por isso? Eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu estou vivenciando isto. Olha, eu sou a habitação do teu Espírito. Por que eu estou nisso? Eu tomo a ceia todo mês, eu procuro te agradar, eu procuro te adorar. Eu sou santuário do teu Espírito Santo. Eu procuro andar retamente. Eu sou marido de uma só mulher. Eu procuro ser fiel a ti. E por que eu estou tudo isso? Eu sou justo, Senhor. Aí ele olha para você e responde: filho, filha, você está passando por tudo isso exatamente porque você é justo. Porque se você fosse um leviano, se você fosse um adúltero, se você fosse um carnal, se você fosse um prostituto, você não estava passando por isso, porque eu não me relaciono com esse tipo de gente. E você está vivendo isso. Não veja como punição, veja como investimento, veja como disciplina, veja como uma preparação, veja como um aperfeiçoamento, veja como um treinamento, veja como um amadurecimento, porque hoje você não entende nada. Mas amanhã você entenderá tudo. E outro detalhe: não use metodologia comparativa. Não olhe para a Alfa, que vive na libertinagem, na lama, e está prosperando. E você que é justo, eu vou usar uma linguagem bem antiga, precisa estar contando moeda para honrar seu compromisso. Não olhe para a Alfa, que faz festa todo tempo, e você passa a maioria das vezes chorando. Não olhe para a Alfa, que do nada está no conforto, tem tudo na mão, e de você parece que não vai chegar. Não use metodologia comparativa.
justo, você não estaria passando pelo que você está passando. Se você não fosse justo, você não estaria colhendo o que você está colhendo. Se você não fosse justo, talvez você não estaria nessa situação tão adversa. Porque você é justo. Você é levado como ovelha muda ao matador. Aí você diz: por que o Senhor não tira isso de mim? E Ele tem uma explicação: eu não tiro nada de você, porque nenhuma virtude espiritual que eu coloquei em você te faz gente, te faz anjo, te faz divino. Isso aí é para você não viver de super-herói, de mulher maravilha, de homem de ferro, fantasiado. Eu não quero super-heróis, eu quero humanos, eu quero gente. É isso, é para você entender que você é de carne e osso. E que você precisa depender diariamente da minha graça para ser mantido de pé na face da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, muitas são as aflições do justo. Lembra que eu disse que justo deveria vir pluralizado, veio singular? E não é erro. O que Deus está ensinando aqui? Deus está ensinando no justo, no singular, que existem adversidades, existem provações que você vai ter que enfrentar sozinho. Ninguém vai poder te ajudar. Ninguém vai poder estender a mão. Ninguém vai poder te oferecer o ombro amigo. E isso aqui não é ingratidão, não é injustiça, não é falta de amor. É Deus que não vai deixar ninguém te ajudar, porque você que tem que passar sozinho, você que tem que enfrentar sozinho. Nem tua esposa ou teu esposo vai passar, vai sentir, vai viver. É só você. Muitos cônjuges vão dizer: não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça, da sua mente. Mas eles não sabem de verdade o que está acontecendo dentro de você. E vou mais além: não tem nada de demônio nisso. Isso faz parte de um processo entre Deus e você. É Deus te ensinando que você não é melhor do que Jesus. E vou abrir um leque para projetar você em Jesus e Jesus em você. Getsemane. Jesus pega os 11, deixa 8 na entrada do Getsemane e leva 3 para o interior do Getsemane: Pedro, Tiago e João. Ele diz assim: vamos orar. Eu vou ali orar. Enquanto Jesus está orando 3 períodos, os 3, Pedro, Tiago e João, dormindo. Tem 4 no interior do Getsemane.
Mas quem é que está bebendo o cálice do sofrimento? Não é Pedro, não é Tiago, não é João, é o justo, é o filho. E quem é que está servindo o cálice? Não é Satanás, é o próprio Pai. Pedro não pôde beber o cálice, João não pôde beber o cálice, Tiago não pôde. Quem está bebendo é o justo. Não se escandalize. Nem Pedro, nem Tiago, nem João oraram por Jesus em agonia. Ele teve que orar sozinho. Tem processo que ninguém vai te ajudar. É você sozinho. Ninguém vai orar por você. É você que tem que orar sozinho. Eu estou dando uma pausa, pedagógica e proposital, porque eu sei em todo momento que eu estou ministrando quando a presença de Deus vem, e ela veio exatamente agora, e eu não posso ser um obstáculo para você de receber a presença e desfrutar da presença. Eu estou dando uma pausa para você aproveitar essa suave presença do Divino entre nós aqui. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Vocês podem me dar mais 15 minutinhos? Dá-me mais 15 minutinhos, eu vou liberar vocês. Porque eu preciso mostrar algo para vocês ainda nesse texto.
Muitas são as aflições do justo. E existe um momento na vida do justo que o peso das aflições são tão grandes que pressiona o justo, que faz o justo se sentir como uma cana de açúcar passando na moeda. E usando essa alegoria, essa metáfora da cana de açúcar para você entender o retrato do justo. A cana não pediu para nascer. Foi Deus que criou a cana. A cana não pediu para crescer. Foi Deus que deu crescimento à cana. A cana não pediu para carregar o caldo doce que ela carrega. Foi Deus que colocou isso no seu DNA, no seu núcleo. E depois que ela cresce, chega um portador lá, sem dar uma palavra para ela, e vai na sua raiz ou no seu pé e a corta, sem dizer para onde ela está indo. E ele chega num momento e coloca ela de pé e vai raspá-la. Depois de cortada, ela vai ser raspada. Depois de raspada, ainda vai ser cortada em 2, 3 pedaços. E sabe para onde ela vai ser levada? Para uma moeda. Sabe aonde ela vai ser colocada? Ao lado de uma moeda. Aí chega uma pessoa que não conhece a história da cana, diz assim: dai-me um caldo daquela cana. Aí chega o operador. Antigamente era manual, hoje é todo mecanizado. Aí o operador não fala nada com a cana, mete a mão, coloca e você só ouve o estalar. Lembra do quebrar? Lembra do despedaçar? Lembra do esmagar? Você só ouve o estalar, caldo jorra para o lado, vai descendo e a cana sai do outro lado. O operador insatisfeito dobra no meio e coloca novamente na moeda. E ela vai estalando e o caldo descendo. E quando sai do outro lado, ele insatisfeito dobra novamente na moeda. Sabe quando ele vai desistir da cana? Quando ele olha e diz: chegou no bagaço. Não tem mais nada no bagaço. Então deixa eu lhe dizer, sabe, essa metáfora aponta para a aflição do justo. Você não pediu para nascer. Deus te fez nascer. Você não pediu para crescer. Deus que te deu o crescimento. Você não pediu para carregar o que você carrega. Você não pediu para carregar essa fé. Você não pediu para carregar esse dom. Você não pediu para carregar esse propósito. Você não pediu para carregar esse ministério. Você não pediu para carregar essa graça. Você não pediu para carregar esse talento. Você não pediu para carregar essa vocação. Você não pediu para carregar esse chamado. Foi Ele que te deu. Você não pediu para carregar essa unção. Foi Ele que te deu. Você não pediu para carregar essa autoridade. Foi Ele que colocou em você. Você não pediu para carregar essa igreja. Foi Ele que te deu. Porque você não pediu, Ele colocou tudo dentro de você. Aí, de repente, quando você está amadurecido, você leva um corte, você é raspado, e ele decide, e no corte Jesus disse: podar.
E é Ele que te põe na moenda para te ensinar mais uma vez que você não é melhor do que Jesus. Só para você entender algo aqui, para eu continuar. Jesus tem uma crise de hematitrose no Getsemane. A hematitrose é a dilatação dos poros, vaso sanguíneo arrebentado, e começa a pingar sangue misturado no suor. Você sabe por que está acontecendo aquilo? Aquilo não é só clínico, aquilo é emocional e espiritual. Porque Isaías 53:10 está lá escrito: mas todavia agradou ao Senhor moê-lo. Quem é que está espremendo Jesus no Getsemane? É o Pai. Então é Ele que nos leva para a moenda. E quando a gente está no processo, a gente só ouve um estalar. Ai, são as nossas vozes. Não aguento mais. Senhor, até quando? Poupa-me. Em alguns casos a gente chega e diz assim: Senhor, leva-me. Em outro a gente diz: ora vem, Senhor Jesus. E a gente não quer que Ele venha, e a gente não quer ser levado. A gente só está pedindo para se livrar da dor. Leva-me. E Ele não leva. E quando você não tem mais o que dizer, você é quebrado, é a cana sendo arrebentada, você é despedaçado, é onde ela vai virar fragmentos, e você é esmagada quando ela chega no bagaço. Quem nunca amanheceu o dia e disse ao cônjuge: estou me sentindo hoje um bagaço? Só que tem dois detalhes aí. Por que a cana vai para a moenda? Por que ela chega ao nível máximo de um bagaço? Porque tem alguém sedento e faminto que depende do caldo dela para se alimentar. Deus usa o teu processo para alimentar outros. E ouça-me aqui, tem muita gente de pé servindo a Jesus hoje, que já tiveram a vontade de largar tudo, de desviar, de abandonar tudo, e só não desviaram porque se lembraram de você, olhou para você e chegou à conclusão: se ele venceu, eu consigo vencer. Se ela passou, eu consigo passar. Se ele ultrapassou, eu vou ultrapassar. Tem gente que só está de pé por causa de você. Só por causa de você, que se inspira na tua fé, que já era para estar no chão, mas não está, porque seu exemplo de fé mantém essa pessoa alimentada. Agora deixa eu lhe dar outro detalhe aqui. Lembra do bagaço? Antigamente bagaço era jogado fora, mas hoje já estão utilizando bagaço e descobriram algo muito rico no bagaço da cana. Hoje o bagaço da cana é utilizado para gerar energia. Ou seja, aí vem o escritor, os Hebreus, diz uma palavra paradoxal dizendo que os heróis da fé tiraram força da fraqueza. Como que se tira a força da fraqueza? É você no bagaço, mas ainda tem energia aí. Você está no bagaço, mas ainda tem fé aí. Você ainda está no bagaço,
mas tem esperança. Aí, você está no bagaço, mas não tem desistência do propósito. Oh, Deus seja louvado. Entende agora porque você está me ouvindo esta noite. Entende agora porque você está aqui. Porque se dependesse das circunstâncias, você não estaria aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora veja só. Muitas são as aflições do justo. Olha para a sua Bíblia. E veja se depois da palavra justo tem um ponto final. Não. Tem um ponto final? Não. Não. Agora, gramaticalmente, tem uma vírgula, não tem? Ok. Agora, veja se Deus colocasse um ponto final. Não precisaria da segunda parte do versículo. Gramaticalmente, a frase já estava completa. Porque a frase seria: muitas são as aflições do justo, ponto final. Você não queria nem saber, mas o Senhor o livra de todo. Já estava definida a frase. Mas veja como que a mente de Deus é fértil. Deus não colocou um ponto final. Deus colocou uma vírgula. Ok? A vírgula na gramática portuguesa é uma pausa que se dá na frase para a renovação do fôlego, sinalizando que a frase não terminou, que ainda tem complemento, que vem coisas ainda que teus olhos ainda não viram. Mas deixa eu dizer, por que Deus não colocou o ponto final e colocou a vírgula? Porque você chegou nesta vírgula. Na mente de Deus, tudo que você vive até o momento não passa de uma vírgula. E Deus está ensinando para nós hoje aqui, e ouça isso aqui: apesar de tudo que você está vivenciando, não ponha um ponto final na história da sua vida onde Deus colocou uma vírgula. Porque não é você que escreve a sua história. Quem escreve a sua história é Deus. Não diga que acabou onde Deus colocou uma vírgula. Não diga que não tem solução onde Deus colocou uma vírgula. Não diga que não tem jeito onde Deus colocou uma vírgula. Não diga que esse diagnóstico não será alterado onde Deus colocou uma vírgula. Não diga que esse casamento será alinhado, ajustado onde Deus colocou uma vírgula. Não diga que esse filho, essa filha não voltará para casa onde Deus colocou uma vírgula. Você não é o autor da sua história. O autor da sua história é Deus. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus. Quem coloca o último ponto final na tua vida é Deus. E Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: meu filho, minha filha, eu ainda não coloquei um ponto final na história da sua vida. É apenas uma vírgula. É apenas uma vírgula. E outro sim, a vírgula, eu repito, é uma pausa que se dá na frase para a renovação do fôlego, sinalizando que tem complemento, que vem algo que os olhos ainda não viram. E à luz da Bíblia, que os olhos não ouviram, que os ouvidos não ouviram e nem chegou no seu coração, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Na vírgula, Deus está dizendo: eu sei suas aflições, eu sei das suas adversidades, eu sei do seu dia mal, eu estou no controle, eu sei que você está ferido, eu sei que você está no bagaço, eu sei que você está de pouca força, mas não é para parar. Renove o fôlego, porque ainda tem promessas para cumprir. Renove o fôlego, porque ainda tem obra para ser realizada. Renove o fôlego, que a jornada é longa. Renove o fôlego, porque você ainda chegará em dimensões que eu estabeleci, que você não chegou. Então continue caminhando. Renove o fôlego. Deus me trouxe hoje aqui para lhe anunciar: filho, filha, renove o fôlego.
renove o fôlego, renove o fôlego, porque vem algo aí que teus olhos não viram, que teus ouvidos não ouviram e que nem chegou no teu coração. Vem algo novo, vem um tempo novo, vem novas estações, novas atmosferas, novas realizações, novas conquistas, mas renove o fôlego, renove o fôlego. Nada de desistência, nada de paralisação, renove o fôlego. Deus está dizendo, continue, renove o fôlego, porque ainda tem coisa a fazer. E Deus, deixa eu lhe dizer algo, aprenda com Jesus. E aqui eu termino com Jesus. Jesus na Via Crucis, a tradição cristã diz que ele tropeçou várias vezes. E na tradição cristã, na terceira vez que ele tropeça, fazendo a Via Crucis, o patíbulo cai dos seus ombros, o travessão da cruz, e pega o Cirineu, Simão Cirineu, para carregar. Você já ouviu pessoas pregando que Jesus levou a cruz dele até o fim, até o Gólgota. Segundo Mateus, Marcos, Lucas, ele não levou. Quem levou para ele foi o Cirineu. Agora, entretanto, olha a cena. Por que cai dos ombros dele? Porque Jesus chegou no nível máximo de uma aflição de um justo. Exaustão emocional, exaustão física, exaustão espiritual, ferimento no corpo, suor misturado na poeira, e ele começa a cambalear, e a cruz cai. A cruz cai. Agora olha a postura dele. Quando a cruz cai e que põe o Cirineu para ajudá-lo, ele não rejeita a ajuda, ele aceita ser ajudado. Agora olha o detalhe, ele não olha para trás, ele não desiste do alvo, e ele não abre mão do propósito. Veja que ele tira a força da fraqueza, ele vai se erguendo, não de passos largos, mas de poucos passos, lentamente, ele vai caminhando, como se estivesse se rastejando, e chega ao cume do Gólgota para cumprir a missão e seu propósito. Sabe o que isso ensina? Renove o fôlego, porque ele renovou o fôlego e não abriu mão do propósito. Se você não consegue ir de passos largos, diminua os passos e vá de passos curtos, mas vá. Vá de passos curtos, mas vá. Se você não consegue de passos curtos, diminua os passos, junte os pés e vá se arrastando, mas vá. Vá se arrastando, mas vá. Vá se arrastando, mas vá. Enquanto você não consegue ir mais em pé, se jogue no chão e, como um réptil, vá se arrastando, mas vá. 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 Porque o que Deus estabeleceu para você não será frustrado, não será impedido. Muitas são as aflições do justo. Então,
Me dê mais um minutinho, porque eu vou usar uma conjunção aqui e vou terminar. Aí diz assim, ó, veja depois da vírgula, mas, não é mais somativo, é mans, M-A-S, é uma conjunção coordenativa adversativa que tem a objetividade na frase de desconstruir tudo que foi dito anteriormente, sinalizando que vem algo positivo por aí. Deus colocou um mais na sua vida. É Deus dizendo que a sua vida não é só de aflição, não é só de dor, não é só de agonia, não é só de perseguição, não é só de luta, que tem algo novo, tem uma nova história, vem algo novo aí para você. Prepare, sonhos serão realizados, promessas serão concretizadas. Se prepare, eu estou debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, banhado pelo Espírito Santo para lhe anunciar. Prepara a tua alma, prepara o teu coração, prepara a tua vida, prepara a tua família, prepara o teu altar. Vem aí um tempo novo de Deus para você. Deus está dizendo, hoje cessa a aflição, hoje eu mudo a história, hoje eu viro a página, hoje eu escrevo um novo capítulo. Vem aí algo fenomenal, extraordinário. Você que depende da lavoura, prepare para colher aquilo que você nunca conseguiu colher até o presente momento. Você que depende da empresa, prepare para essa empresa produzir como você nunca viu produzir. Você que trabalha na igreja, prepare essa igreja que ela vai se multiplicar, porque vem aí, vem aí, vem aí algo novo. Hoje eu viro cativeiro, hoje eu coloco novos ares, novos tempos, novas realizações, novas estações. Se prepare, venha